Bom dia. Partimos então para a última parte do nosso texto de hoje, subintitulada Hayek Popper, Questões Epistemológicas. Conforme apontado anteriormente, algumas vezes, Hayek emprega essa teoria da mente em diversos campos de aplicação, em especial na epistemologia. Embora não pareça ser um traço usualmente lembrado quando seu nome é evocado em tentativas de sustentação de um discurso neoliberal, especialmente quando se trata de um discurso mais superficial ou simplório, Hayek é, entretanto, considerado um dos grandes epistemólogos das ciências humanas, apresentando um pensamento complexo e sofisticado. Parece-nos também que não por acaso seu trabalho epistemológico é ignorado ou apresentado com severas limitações e citações animadas pelo intuito de uma defesa mais ideológica do pensamento neoliberal. De fato, seus desenvolvimentos não somente implicam um grau de profundidade que se mostra incompatível com defesas mais simplistas, como, em algumas ocasiões, apresenta certas incompatibilidades com ideias frequentemente veiculadas. Nesse sentido, essa é uma consideração importante para a gente, porque no decorrer das leituras tem algo interessante que a gente vai percebendo, que é uma certa... São alguns pontos de incompatibilidade entre o que a gente vê no trabalho mais duro, digamos, dos autores, e na apropriação desses trabalhos, por isso que a gente tem chamado de discurso neoliberal. Então, a gente entende que, de alguma maneira, mapear e explicitar esses pontos de clivagem é algo muito importante para a pesquisa que a gente está realizando. Continuo. Além disso, a importância do trabalho epistemológico de Hayek pode ser também constatada a partir de seus pontos de aproximação e distanciamento com o trabalho de outro importante epistemólogo, Karl Popper. Cabe dizer que facilmente pode-se encontrar um ponto de encontro entre esses dois autores, há também discordâncias importantes. O ponto de encontro principal diz respeito a um posicionamento político que parece atravessar seus trabalhos extensamente e que pode ser reduzido ser localizado na publicação de dois livros centrais. O Caminho da Servidão, o best-seller do Hayek, foi publicado em 1944, e Sociedade Aberta e Seus Inimigos, publicado por Popper em 1945. Vemos que há uma grande confluência de projeto político em ambos os livros, uma vez que Hayek defende que a inescapabilidade do autoritarismo quando se parte da consideração de que seria possível estabelecer um conhecimento suficientemente rigoroso sobre fatos humanos que permitiria planejar e controlar questões atravessadas pela sociabilidade. Popper, por sua vez, defende a existência de certos autores cuja estrutura de pensamento levaria necessariamente a conclusões autoritárias, entre eles Hegel, Marx, enfim, tem uma lista lá que ele elenca. Seja pela consideração da impossibilidade de determinação e controle de certos tipos de fenômenos, seja pela acusação de certos autores como necessariamente produtores de um pensamento autoritário, ambos os livros realizam uma crítica às bases do modo de organização socialista, atacando frontalmente a planificação econômica e a interferência do Estado em diversas questões. Entretanto, tal conexão não significa uma concordância plena entre os dois autores, inclusive sobre questões bastante próximas a que ambos se dedicam. O ponto de maior distanciamento pode ser entendido como a base do pensamento epistemológico de Hayek, que, a partir dos seus desenvolvimentos sobre psicologia e teoria do conhecimento, não hesita em discordar do monismo científico defendido por Popper. Como se sabe, Popper fundamenta sua teoria da ciência, pelo menos por uma boa parte de seus trabalhos, tendo como ponto central a questão da falseabilidade. O predicado científico poderia ser atribuído somente a teorias passíveis de serem provadas falsas, e seu grande paradigma se baseava nas ciências tradicionais, como a física. Nesse sentido, a partir da centralidade da falseabilidade era construída uma noção de unicidade metodológica, a que todas as ciências deveriam se adequar. Hayek, partindo da constatação da impossibilidade de produção de um conhecimento tão preciso como o da física para certos tipos de fenômenos, apresenta uma proposta de separação daquilo que ele vai chamar de fenômenos de regularidade simples, também chamados de estruturas essencialmente simples, e fenômenos de regularidades complexas, ou estruturas essencialmente complexas. Essa distinção, apresentada em seu texto Cientismo e Estudo da Sociedade, de 1942, parte da constatação da dificuldade da matematização de fatos sociais, uma vez que, em primeiro lugar, há um número demasiadamente grande de variáveis distintas e interconectadas a serem consideradas, o que ele aponta, então, como um excesso de condições de partida. Em segundo lugar,
que deve-se considerar a impossibilidade de observação de todas as variáveis envolvidas, ou seja, que não é possível traduzir todas as variáveis em constantes numéricas para que sejam incluídas nas equações, ou mesmo reconhecer possíveis autoexclusões que podem ocorrer no fenômeno sem serem percebidas. Quer dizer, que duas ou mais variáveis podem se autoexcluir e isso não ser percebido na hora que está tentando se entender o fenômeno, mas na hora da teorização, da formalização, isso é um problema grave. Desse modo, a instabilidade criada pela complexidade e a irredutibilidade dos fenômenos à matematização impossibilitaria a produção de explicações e previsões suficientemente rigorosas. Finalmente, Hayek defende um terceiro ponto, uma vez que essa maior complexidade poderia ocorrer em certos estudos de ciências de fenômenos de regularidade simples e que frequentemente eram resolvidos pelo uso da estatística. Segundo o autor, dada a complexidade das estruturas e a possibilidade de não reconhecimento de variáveis que podem modificar os dados sem necessariamente serem percebidas, as variáveis autoexcludentes, o método estatístico não acrescentaria nada na formulação teórica, pois, efetivamente, não ajudaria na compreensão dos fenômenos. Como ele diz, eu cito, enquanto a estatística pode lidar com sucesso com fenômenos complexos, quando eles são elementos da população sobre os quais temos informações, ela não pode nos dizer nada sobre a estrutura desses elementos. Ela os trata, como é comum dizer, como caixas pretas, as quais se presume que sejam do mesmo tipo, mas sobre suas características identificatórias ela não tem nada a dizer. Fim de citação. Desse modo, Hayek entendia que a estatística produz uma simplificação inócua, tratando variáveis interdependentes e covariantes isoladamente, abrindo mão, assim, da complexidade demandada pelos fenômenos. Tal afirmação, claramente atravessada por seu entendimento de que há uma limitação intrínseca na possibilidade de produção de conhecimento sobre os fenômenos e a mente humana, uma vez que uma estrutura só pode conhecer estruturas menos complexas que ela mesma, traz importantes consequências para o tipo de ciências humanas que o autor defenderá, e é o centro de sua crítica ao monismo metodológico. A partir dessa visão das estruturas essencialmente simples e as essencialmente complexas, o autor ratifica os resultados científicos, de modo que, se as ciências que tratam de fenômenos simples podem produzir predições de eventos particulares, as que tratam de estruturas complexas poderiam apenas explicar e prever padrões de ocorrência, algo que poderia ser formalizado algebricamente, mas não matematizados no sentido de serem aplicados sem perdas incontornáveis aos casos particulares. Como exemplos gerais, ele tem a teoria valssariana dos valores e a teoria do Darwin. Ele fala como essas teorias que podem prever padrões de ocorrência, mas não casos específicos, ocorrências particulares. Destinada a permanecer algébrica, porque, aqui é a explicação dele, que então essas funções elas permaneceriam algébricas porque estamos, de fato, impossibilitados de substituir as variáveis por valores particulares. A teoria deixa de ser, então, uma mera ferramenta e se torna o resultado final de nossos esforços teóricos. Nos termos de Popper, tal teoria seria de pequeno conteúdo empírico, porque nos possibilitaria prever ou explicar apenas certos traços gerais de uma situação que pode ser compatível com inúmeras circunstâncias particulares. Aqui eu cito novamente o Hayek. O avanço da ciência terá, então, que proceder em duas direções distintas. Enquanto é necessário fazer nossas teorias o mais falseáveis possível, devemos também nos embrenhar nos campos em que, no tanto que avançamos, o grau de falseabilidade necessariamente diminui. Esse é o preço que temos que pagar por um avanço no campo de fenômenos complexos. Fim de citação. Vemos, portanto, que, embora Hayek não abandone em nenhum momento o critério de falseabilidade de Popper, isso não o impede de propor uma diferenciação metodológica, que implica em graus diferentes de falseabilidade. Entretanto, é preciso considerar que essa diferença não diz respeito ao rigor do conhecimento produzido, mas sim àquilo que se permite ser conhecido. Em outras palavras, não significa que as teorias serão mais frágeis ou menos rigorosas, mas que elas serão mais restritas por dizerem menos sobre o fenômeno, e não por aquilo que dizem ser menos certo.
Deve-se notar também que tal proposição é acompanhada por uma crítica rigorosa daquilo que Hayek nomeia como cientismo, que consiste numa colonização de outros campos por métodos que não lhes servem. Tal crítica pode ser vista, né, como a gente viu num texto de 1942, mas ela, de alguma maneira, atravessa a obra inteira do Hayek, e ele retoma isso em 1974, num discurso que ele profere quando ele ganha o Prêmio Nobel. Então, na cerimônia de entrega do prêmio, ele faz uma crítica ao cientismo, e defendendo, que o trabalho epistemológico ele deva sempre ser pensado a partir das particularidades de cada objeto, e não exportado indiscriminadamente a outros campos. Sobre este ponto, há duas considerações interessantes a serem pensadas. A primeira diz respeito a uma mútua influência entre Hayek e Popper, o que nos indica uma importância epistemológica do primeiro que deve ser melhor aprofundada. De fato, Popper chega a dizer em uma entrevista que Hayek foi uma das suas influências mais importantes, ao lado de Tarski. Um de seus últimos livros, do Popper, Conjecturas e Refutações, é dedicado ao Hayek, no momento em que ele haveria abandonado, mesmo que sutilmente, o monismo científico. Tal consideração nos parece extremamente importante, uma vez que Popper é usualmente evocado como sustentação da defesa de um ideal bastante rígido de metodologia científica. Mas aqui, claramente, é um ponto que a gente está apresentando como algo que deve ser aprofundado na nossa pesquisa, dada a complexidade do que está sendo tratado. Isso nos leva à segunda consideração, que diz respeito ao peso ideológico que podemos reconhecer naquilo para o que Hayek é utilizado para defender, e aquilo que é ignorado para o que é ignorado ou esquecido. Se tivermos em conta seu trabalho epistemológico, tanto sobre a insuficiência da estatística, quanto em relação à sua crítica ao cientismo, é fácil reconhecer uma clara incompatibilidade entre o seu pensamento e um de nossos exemplos centrais sobre a aplicação do pensamento neoliberal. O caminho seguido pela psiquiatria, especialmente a norte-americana, tanto na construção do Manual Diagnóstico Estatístico, DSM, como na mais recente crítica desse manual realizada pelo Instituto Nacional de Saúde Mental norte-americano, no qual o diretor do instituto ele faz uma crítica bastante agressiva e direta ao DSM, atacando a questão que o DSM, justamente por ser um método somente estatístico, ele não trabalha com causalidade, mas, por outro lado, defendendo que a causalidade tem que se basear em imagens, quer dizer, existe essa exportação clara de métodos de outros campos para um método que, enfim, acho que o que todos defendemos aqui não se presta muito a isso. É interessante o fato de que Hayek seja um autor referencial na defesa de certas bases do pensamento liberal, mas seja esquecido em debates de questões que ele tratou frontalmente. O que nos leva, finalmente, a uma última questão, que diz respeito a uma passagem que parece ser demasiadamente rápida entre a impossibilidade de explicação e predição de certos tipos de fenômenos particulares, isso tratando de novo diretamente do Hayek, e a aposta que ele mesmo faz no livre mercado e na livre concorrência como um método mais eficiente de equilíbrio e desenvolvimento, a partir dessa insuficiência epistêmica. Cabe, assim, lembrar que o uso político dessa teoria da limitação do conhecimento estava, sobretudo, em uma demonstração lógica da impossibilidade de uma economia planificada defendida pelo socialismo. De fato, uma heterogeneidade de campos parece ser negligenciada por Hayek entre o nível individual e o nível social de sua teoria. Nesse sentido, uma série de críticas à transposição do âmbito individual para o social, do caráter essencialmente incerto do conhecimento, pode ser feita. Friedman, por exemplo, questiona as bases que permitem Hayek apostar nos preços como uma forma de difusão do conhecimento, já que, sendo definidos por interpretações tanto dos produtores quanto dos consumidores, os preços são evidentemente feitos da mesma natureza interpretativa, essencialmente falha e limitada, que as interpretações que marcam o sujeito do conhecimento de Hayek. Em uma crítica análoga, Hinkel-Lammert localiza nessa passagem o elemento utópico da teoria hayekiana de uma sociedade organizada pelo mercado. Obrigado. Com relação a essa questão que vocês colocaram de uma possível relação entre o Hayek e o estruturalismo,
Eu acho que é um ponto de interseção importante que está ligado a uma virada epistemológica que afeta a ciência em geral por volta aí de 1950, que está associada à teoria dos jogos e à cibernética, né? O marco da teoria dos jogos é o livro do von Neumann, matemático, e Morgenstern, um economista que foi aluno no Mises, né? Em outro nome importante da teoria dos jogos, o John Nash, que foi retratado naquele filme Uma Mente Brilhante, ele teve como professor de economia o Roselitz, que é outro nome da escola austríaca, outro economista da escola austríaca, né? O Hayek também, na exploração que ele faz, a teoria de sistemas complexos, tal, faz várias referências à cibernética. E teorias dos jogos cibernéticos vão estar ligados à emergência do estruturalismo, né? Tanto o Levi-Strauss como o Jacobson participam de vários eventos nessa época ligados à cibernética e são influenciados por isso. E o próprio Lacan, ele recebe essa influência tanto indiretamente, através do Levi-Strauss e do Jacobson, como ele próprio lê esses autores e trabalha com eles especificamente no momento 54, 55, né, o Seminário 2, e no texto dos escritos, Seminário sobre a Carta Roubada. Que fica bastante evidente essa ligação do Lacan com a teoria dos jogos e a cibernética, né? Essa influência aparece bastante fortemente aí. Então, eu acho que é possível fazer existe realmente esse link, e eu acho que na base desse link entre escola austríaca e estruturalismo, e mesmo Lacan, deveria ser situado aí a questão da teoria dos jogos e da cibernética. Obrigado. Então, o que me interessou particularmente foi a crítica que o Hayek faz à ideia de controle, né? Porque e justamente aí está um ponto importante para vocês, acho, porque é aí que vocês vão diferenciar a proposta do Hayek do behaviorismo. Mas que interessante, né? Como o Pedro disse, que ele faz uma crítica ao behaviorismo dito metodológico, né? Isso é uma classificação que veio a posteriori, mas é claramente, né? Achei interessante você colocar isso, mas claramente que ele se opunha a esse behaviorismo, digamos assim, respondente, né? Quer dizer, essa questão de previsão, né, o Skinner vai dizer isso claramente, isso só pode ser colocado quando se trata de comportamento respondente, né? Quando se trata de comportamento operante, não tem esse tipo de coisa. A gente começa a trabalhar com probabilidade. E conforme vocês foram desenvolvendo essa ideia, me parece que, apesar dele criticar essa ideia de controle, parece justamente que o behaviorismo do Skinner vem a responder a isso, né, com a noção de comportamento operante, né. O que você falou, por exemplo, né, de que ele fazia uma crítica da previsibilidade, ele não aderia a esse monismo, né, metodológico, etc. Me parece que, em certo sentido, ele parece ir numa certa convergência em relação ao Skinner, né, porque essa ideia que ele tem de que, por exemplo, você sei lá, eu vou traduzir isso em termos behavioristas, né? Se comporta, o ambiente responde, né? Quer dizer, existe uma interação entre ambiente e organismo aí. Para mim, claramente, ele é um funcionalista, né? E o Watson, né, ele está ingênuo, etc., né? Ele acha que existe uma via única do ambiente para o organismo, né? Daí que ele vai teorizar, ele vai defender essa tese empirista radical de que você me dê qualquer coisa, é a tábula rasa aí, né, claramente. Mas o Skinner, ele complexifica isso, e me interessa pensar um pouco, apesar do que ele está dizendo aí, nas convergências em relação a isso que ele está falando com o behaviorismo radical. Me parece que o Skinner estaria respondendo muito mais, sei lá, consistentemente a isso, e, nesse sentido, talvez o Hayek estaria indo em direção a esse tipo de explicação. Tá. Valeu, Thiago. Muito bem pontuado. Acho que estou de acordo contigo. E um comentário que acho que vale para vocês dois, que é um detalhe, mas é um detalhe importante, que é o seguinte: por mais que a ordem sensorial tenha aparecido aí no fim dos anos 40, começo dos anos 50, ele é, de acordo com todos os comentadores, a gente não achou o artigo, e acho que ele não está nem traduzido.
o artigo dos anos 20, parece que, de acordo com os comentadores, estava meio que tudo lá. Então, isso é mais um ponto distintivo do Hayek, no sentido que ele teria pontuado algumas coisas bem antes delas estarem colocadas de uma forma um pouco mais compartilhada. Em relação à crítica que o behaviorismo radical poderia responder melhor, eu estou de acordo contigo, exceto pelo fato de que a saída do Hayek ela é, em alguma medida, aí não dá para dizer necessariamente mentalista, e daí vem o lance da importância de falar do estruturalismo. Ele vai propor uma teoria da mente, mas que não é uma mente necessariamente ontológica, no sentido que a crítica do Skinner ao Watson e aos seus precursores, né? Então, sim, por um lado, o que ele critica no behaviorismo não é criticável do ponto de vista do behaviorismo radical, mas a resposta que ele dá parece ser uma resposta terceira, né? Bom, pessoal, queria agradecer a fala e eu queria inserir nesse debate que vocês estão tendo. Me parece que o que o Tchelo estava apontando é que o Tarski se alinha a uma espécie de tradição, a uma tradição epistemológica do fisicalismo, né? Uma teoria da mente fisicalista, mas um fisicalismo não emergente, não reducionista, né? Que tem uma hipótese de uma emergência, de uma consciência racional, enfim. E eu acho que seria um bom ponto para a gente trabalhar a partir daí, porque ele é primo do Wittgenstein, eu acho, o Hayek sobrinho, enfim, cita o Tarski, se insere na tradição do positivismo lógico, então acho que seria um bom ponto para ver as semelhanças e diferenças do behaviorismo, essa tradição, a tradição da filosofia da mente que segue daí, né? É isso, acho que o ponto que o está falando me parece que ele está mais próximo do cognitivismo por essa matriz estruturalista do que por essa crítica, entendeu? Esse o ponto, porque ele faz uma crítica ingênua à ideia de controle. É a crítica que o Skinner vai fazer. Ele vai dizer, olha, quando a gente está dizendo que é controle, a gente só quer dizer que o comportamento tem causas. Ponto. A gente não sabe o que vai acontecer, não tem como prever. Essa é a questão do comportamento operante. Mas do respondente vinha todo com esse espírito, né, inclusive pela primeira vez, uma psicologia autóctone lá nos Estados Unidos. Então ele vira um grande divulgador, o Watson. Mas me parece que está mais próximo nisso que o Hugo falou, essas matrizes estruturalistas, com a discussão, né, com a cibernética, etc. E nesse ponto me parece que ele se aproxima, né, do behaviorismo, entende? O cognitivismo, para mim, estaria mais para esse lado. Um detalhe interessante nessa questão é o fato do Hayek ter citado Piaget no Sensory Order, né? E uma análise comparativa dos dois modelos do conhecimento, né, mostra alguns pontos em comum bastante interessantes. O primeiro ponto em comum é a ideia de que conhecer é igual a se adaptar, né? Existe aí uma ideia de que o conhecimento ele está numa linha de continuidade com a adaptação biológica, e essas organizações que cada forma de vida faz para se adaptar ao mundo são, na verdade, interpretações do mundo, né? Um outro ponto importante que ele compartilha com Piaget é a ideia que essas adaptações elas correspondem a alterações das estruturas neurofisiológicas. Isso está presente tanto no Hayek quanto no Piaget. A grande diferença, eu acho que ela é reveladora para o que a gente está aqui pesquisando, por quê? Bom, se para o Piaget as alterações são, de certo modo, previsíveis, porque elas estão, de algum modo, organizadas em sistemas lógicos, em agrupamentos lógicos que são objetiváveis e são representáveis por modelos lógico-matemáticos, o grupo INRC, os agrupamentos. No Hayek, você tem muito mais uma espécie de anarquismo epistemológico de base no psiquismo, né, um pouco mais próximo do que seria Feyerabend aí, e que
cuja raiz, na verdade, é um modelo darwiniano de alteração vital, né? Na verdade, não há uma espécie de acúmulo, há uma espécie de alteração e sucessivas tentativas de sistemas que podem ser incompatíveis uns com os outros, né? Isso não funciona em Piaget. Bom, o que assinala essa diferença, né? Essa diferença entre Hayek e Piaget? Ela assinala, mais uma vez, né, uma espécie de coerência interna na teoria do Hayek, de recusa de toda a forma a priori de organização, né? Tanto da forma de conhecer, quanto da forma de organizar uma sociedade. Bom, esse é um ponto. O outro ponto aí que eu acho que é interessante, que é o que a gente abordou no final do texto, né, é que essa espécie de salto, né, entre uma teoria do conhecimento radicalmente incompleta, que funciona no nível individual, e uma passagem para uma teoria do conhecimento que é pressuposta na ideia de uma organização social pelos preços, né? Quando o Hayek passa, né, bom, um texto, entre outros, que ele menciona isso, é The Use of Knowledge in Society, um texto de 1945. Bom, ele fala ali que os preços são um modo confiável de distribuição de informações, né? Por quê? Porque cada consumidor e cada produtor, eles têm um saber local. É interessante a discrepância dessa afirmação com a afirmação anterior no Sensory Order, que não há saber de fato, há só interpretações. E interpretações que são frequentemente falseadas, né? Então, é muito interessante, né, essa aposta utópica, por assim dizer, né, como disse Hinkel-Lammert, no mercado como uma espécie de fonte de saber seguro, né? Isso é um dos detalhes interessantes aí, a se pensar no Hayek. Bom. Bem, bom dia a todos. Obrigado primeiro por me ajudar a ressignificar o Hayek. Acho que agora eu posso segurar minhas garras contra ele melhor, falando isso como economista. Parece que não, parece. Eu, na verdade, estou com mais dúvidas, então acho que vão poder me ajudar, principalmente por não entender absolutamente nada de behaviorismo. Mas, na parte 2, e depois Pedro, né, eles teve um comentário que é uma tese para a teoria econômica, que é das expectativas adaptativas racionais, que é justamente o fato dos agentes anteciparem, melhor, os agentes econômicos ou os indivíduos anteciparem algumas questões econômicas, que era muito comum aqui, acho que a maioria não lembra, mas era muito comum, principalmente na década de 80, plano cruzado, congelamento, todos compravam antecipadamente, e aí os preços subiam e dava a teoria econômica abaixo, ladeira abaixo. Eu estou pensando aqui, tentando construir a minha dúvida, então ainda estou um pouco confuso, peço desculpas a todos, pelo seguinte, é justamente esse ponto, porque o Hayek sempre me pareceu extremamente contraditório. Esse ponto da expectativa adaptativa racional, que eu acho que você respondeu uma parte, inclusive, né, do que o... A expectativa é a ausência. Então, eu acho que já conseguiu solucionar. Porque justamente parece que ainda o mercado, eu estou falando aqui, na verdade, desse capitalismo financiarizado, esse contemporâneo, continua trabalhando com essa ideia da expectativa adaptativa racional. O que traz a ideia daquele homem econômico, que é o racional nas escolhas, e que depois, que infelizmente parece que a economia não absorveu aquele homem freudiano, que dá para a gente colocar para esse homem econômico que ele é parcialmente racional, mas não totalmente racional. E essas limitações. Por isso que parece que o Hayek sempre alguns pontos contraditórios. Mas eu acho que eu já agradeço que já respondeu a pergunta. Desculpem, obrigado. Essa expectativa econômica, na teoria do Hayek, implicaria que cada participante e agente, né, na determinação dos preços, tivesse também uma visão do todo, que é justamente algo que ele nega. Então, é incompatível, não tem lugar dentro da teoria dele para isso, né? Então, gente, eu queria um comentário de vocês sobre, assim, teoria geral da relação entre psicologia e ideologia, né?
E eu acho que isso vai atravessar o tipo de crítica e de absorção que a gente vai fazer, tanto da Hayek quanto de outros autores neoliberais, né? Acho que, classicamente, a gente divide a crítica da ideologia em psicologia em duas grandes funções, né? A primeira é a psicologia serviria para a negação, para a produção de negações sistemáticas, né? Para dizer assim, não vamos olhar para cá, né? Vamos evitar esse ponto, vamos suspender contradições, vamos transformar contradições sociais em problemáticas, sei lá, psicopatológicas individuais, né? Tem todo um conjunto de estratégias ideológicas que, bom, são conhecidas. Mas há uma segunda função ideológica da psicologia que talvez nos interesse mais, que é como fazer para extrair, vamos dizer assim, benefícios e estimulações para a produção de uma certa economia de valor, né? Eu acho que o caso mais central, que a gente está elegendo aqui, é como se descobre que o sofrimento é matéria-prima, né? De como o sofrimento pode ser empregado como força de tração para aumento de desempenho, aumento de aderência e identificação à empresa, aumento de convicção e responsabilidade nos atos econômicos, enfim, tem uma série de processos, vamos dizer assim, de produção, né, quer dizer, positiva, e que se deveriam, então, derivar dos autores que a gente está estudando. Mas a apresentação de vocês é bastante assim impactante, né? Porque aparentemente ela sugere algo assim um pouco contrário, né? Acho que não foi por outro motivo que acho que a Márcia termina a apresentação dela dizendo, olha, a praxeologia não serve muito para a gente, né? Por quê? Porque há uma espécie de salto, assim, onde que se deu o pulo do gato entre uma psicologia explicitamente assim cientificista, com reparos e uma busca ativa de diálogo com problemas de fundamentação, com uma atitude parcimoniosa do ponto de vista do método, da universalização da força normativa da ciência e etc, né? Quer dizer, como é que isso tudo, né? Quer dizer, essa atitude, vamos dizer assim, compreensível em certa medida, no quadro da produção de indivíduos, vamos dizer assim, que seriam sujeitos racionais, que agem com relação a fins, etc. Compreensível, por exemplo, num quadro de subjetividade como o do Habermas, né? O que o Hayek está trazendo, acho que não, com alguns reparos, poderia ser traduzido numa perspectiva sobre o sujeito desse tipo, né? Então, o problema é como é que a gente, saindo disso, vai chegar numa expansão, vamos dizer assim, do discurso neoliberal para uma espécie de retorno ao contrário. Uma psicologia mentalista, uma psicologia das emoções, uma psicologia dos talentos, das potências, da felicidade, né? Quer dizer, um tema contemporâneo em economia é felicidade. O que as pessoas estudam, gráficos, regras, né, de os países mais felizes, etc. Quer dizer, como é que saímos disso e chegamos naquilo, né? Ou tem alguma força teórica que a gente está desconhecendo, que a gente não está contando a nossa geografia, ou tem uma metamorfose assim, interna ao pensamento neoliberal que o transforma no seu contrário. Isso é comum, né? Teorias que acabam produzindo práticas que são exatamente o inverso do que seria previsto e esperado, né? Práticas tanto de costumes acadêmicos quanto de costumes de aplicação e disseminação do conhecimento. Estou um pouco surpreso, vamos dizer assim, pelo que vocês trouxeram para a gente. Bem, é isso aí mesmo, Cristian. Isso é exatamente isso, né? O que há, né, e foi essa nossa intenção no final do texto, é demonstrar que há fraturas, né, na própria teoria do Hayek, na passagem da teoria epistemológica dele, mais pura e dura, né, aquilo que, digamos, seria compatível com uma discussão com Piaget, com behaviorismo, etc., etc., e um outro ponto da teoria dele que digamos, o que é frequentemente reiterado e citado nos discursos neoliberais, que é a ideia de uma afirmação do mercado como uma fonte de saber, né? Uma fonte de saber, né?
Bom, e uma fonte de saber baseada no saber local, insular, de cada sujeito e de cada produtor, de cada consumidor e de cada produtor. Bom, o que a gente tem aí é que uma análise um pouco mais distante, né, uma análise no segundo tempo, desse movimento todo, mostra que é exatamente na fissura da teoria do Hayek que há um movimento secundário e posterior de apropriação do que em seguida vai se constituir enquanto discurso neoliberal, e uma apropriação que já coloca, né, essa teoria dentro de um funcionamento absolutamente ideológico. Estamos saindo aqui da epistemologia e passando para uma teoria social, né, com uma legitimação, uma forma de legitimação científica, uma teoria neurológica do conhecimento final, a qual ela é frequentemente remetida, né, mas cujo uso, né, é um pouco como a gente viu na Ayn Rand, né, onde há uma espécie de retomada de Kant, né, frequente, né, para justificar uma espécie de teoria social da qual a crítica da razão prática está totalmente excluída, por exemplo, né? É uma espécie de reconstrução da teoria social a partir só da crítica da razão pura. Nós temos aqui um fenômeno global análogo. Quanto aos outros dispositivos, esses acho que estão incluídos no nosso projeto, por exemplo, né, o desenvolvimento da mídia, né, o Edward Bernays, o que foi descoberto isso? Através da mídia. O que foi descoberto através da mídia é a ideia de uma cooptação, né, da extrema maleabilidade da estrutura metonímica do desejo. Isso está citado, né, anos 20. O que faz o laço, a meu ver, né, de retorno à questão do DSM, é que o DSM ele desenvolveu uma epistemologia própria extremamente adequada ao sujeito do consumo. Extremamente adequada em que sentido? Em primeiro lugar, uma espécie de renúncia a uma nosologia causal, né, e uma espécie de reorganização de toda a clínica psiquiátrica em torno de nosografias insulares. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, que muda radicalmente a própria sintaxe da produção de patologias no DSM, é o caráter convencionalista, né? Ou seja, nós temos aqui uma teoria sobre o sofrimento que ela é absolutamente flexível. Ela é flexível do ponto de vista causal e ela é flexível também do ponto de vista da opinião do consumidor. Bom, nós temos, então, uma teoria sobre o sofrimento com legitimidade científica, pelo menos em termos discursivos, e que é absolutamente adequada, né, ao que se conhece da produção de consumo hoje, né? Então, é a partir daí que nós podemos pensar o surgimento de várias empresas especializadas na construção e criação de novas doenças, né? Terminei. Então, Christian, uma coisa que me ocorreu, que talvez seja isso que você localiza como um pouco ausente, é porque entre a nossa apresentação passada e essa, a gente tinha uma hipótese que ela recuou um pouco, que era essa passagem um pouco mais explícita entre o Hayek e o DSM. Por quê? Porque a nossa ideia é que o Hayek colocaria muito claramente as bases para o cognitivismo e o DSM seria cognitivista. Só que a gente encontrou dois problemas aí. O primeiro é que o DSM não necessariamente é cognitivista, neurocognitivista, não cognitivista do Piaget. Ele é nenhum nem outro, em alguma medida. E por que a gente achou isso? Porque justamente a gente começou a ir atrás do que é, então, esse cognitivismo que se fala por aí. A gente teve dificuldade de encontrar os autores. Por quê? Porque toda essa questão da motivação desse sujeito que é completamente visível, né, do que você falava há pouco, enquanto adaptado a essa gramática do sofrimento como causa, a gente encontrou poucos, vamos dizer assim, autores clássicos que vá definir o que de fato é isso.
né? E esse é um problema principal, então eu acho que a gente precisaria dar uma respirada maior para poder entrar de cabeça nesse cognitivismo, ver o que ele ainda tem a ver com a crítica e a proposição do Hayek, e ver o que ele tem em relação ao DSM de fato. Porque ele parece ser muito mais próximo ao um cognitivismo de livro de autoajuda empreendedorista, né? Por mais que ele dance bem com esse, entre aspas, sujeito, esse não sujeito do DSM, sempre quando a gente vai entrando no Hayek, a coisa vai parecendo que é um pouco mais embaixo. Então, a gente preferiu explorar apresentar o menu do Hayek como alguém bastante... Você vê, aparece aqui desde Wittgenstein, o arco é grande, até estruturalize, parece que está tudo lá, então sempre vai ficando mais complexo. Então, a gente preferiu apresentar a complexidade do Hayek, a fazer esse pulo do gato, meio que supondo o que seria esse cognitivismo, que é ainda mais difícil de entrar. Então, talvez a ausência que você apontou esteja um pouco aí. Só problemas operacionais, né? Sem nada de mérito. Mas se então esse problema é legítimo, talvez a gente poderia escolher assim estudar mais profundamente um caso local, né? Para a gente ir rumando assim para o... Eu lembro de um dos nossos escopos assim de metodológicos, que era estudar o neoliberalismo na sua história, mas também na sua localidade, né, nos seus efeitos locais. Por exemplo, o Brasil seria um caso importante da gente relevar, né. Eu ia propor a gente fazer uma anatomia, vamos dizer, de uma... vou chamar de uma excrescência ideológica nacional, né? Assim, tem fora do Brasil, mas que é um produto assim que parece bem próprio, chamado psicologia positiva. Não sei se já ouviram falar desse negócio. Isto mereceria, vamos dizer assim, eu acho que um estudo vertical, ainda que rápido, né? Não para a gente se dedicar, mas a desmontagem desse negócio, que me parece totalmente contemporâneo com a absorção de um certo neoliberalismo à brasileira, né? Para a gente sair assim das grandes teses e do que é pensar o neoliberalismo num país como, sei lá, Estados Unidos ou a Europa Central do pós-guerra, e um neoliberalismo tropical, né? Que talvez a gente precisasse, vamos dizer assim, como um caso de particularização para isso. Ou então, se vocês veem alguma outra forma de psicologia, né, que serviria para isso, para a gente estudar esse pulo do gato, essa inversão curiosa aí que há entre as teses e o que elas deram, né? Por quê? Porque se isso se confirma, a gente teria descoberto uma coisa interessante, né? Que que os neoliberais não são suficientemente radicais, eles são inconsequencialistas. Eles precisam ser mais neoliberais para, então, enfim, simplesmente desativar, né, os argumentos aí que às vezes aparecem de forma massiva, né, como inquestionáveis, como bem-sucedidos, né? Eles não estão sendo realmente aplicados, né? Eles não descrevem o estado de mundo que a gente está. Acho que você tem toda a razão. E aí tem dois pontos. Acho que a primeira coisa que a gente pensou seria justamente de fazer um estudo sistemático, especialmente do Hayek, para mapear todas as possibilidades desses desencontros, né, desses pulos que não se sustentam. Em relação à psicologia positiva, eu acho extremamente interessante, dado, inclusive, que acabou de ser fechado um projeto aí entre o Instituto de Psicologia, a FAPESP e a Natura, né, um projeto milionário fechado lá em casa, né, no IP, e que é isso, né, para estudar a função enfim, de hidratante e maquiagem no bem-estar das pessoas e não sei o que e tal. Acho que a gente tem um campo interessante aí mesmo. São fortes do bem-estar. Sim, sim. Assim, a briga é boa, mas é um terreno bastante complexo. Por quê? Porque, surpreendentemente ou não, no Brasil, a gente é um dos poucos países em que você tem uma sobrevivência, assim como a psicanálise, do behaviorismo muito forte. Nos Estados Unidos, ele foi varrido, né? Assim como a psicanálise. E aqui, ele é pelo menos nos grandes centros universitários, talvez
algumas universidades novas, particulares, seja diferente, mas o behaviorismo ainda resiste, esse cognitivismo vai entrando, assim, no nosso caso específico do IP, parece que ele entra muito mais pela etologia, porque a gente tem um problema adicional, do que como vamos dizer assim, uma crítica ao behaviorismo dessa forma, entende? Então, é possível, mas a gente tem uma série de vamos dizer assim, de pressupostos a serem melhor apresentados para explicar a escolha dessa localidade. Por mais que eu ache o objeto bom, assim, mas eu acho que ele não é tão circunscritível por conta desse cenário, entendeu? Que ele é meio que bizarro duplamente. Mas daí, assim, daí eles daí pode ser, mas daí a gente ficaria mais com os dois são interessantes, assim, mas tem que ver de onde que a gente vai botar o pé, assim. A gente passa aí claramente por uma parte mais histórica da nossa pesquisa, né? Ou seja, uma espécie de levantamento, inventário das formas discursivas com as quais o DSM se associa e se acorda e se reforça, né? O que são eventos locais, como você diz, né? São eventos não necessários, né? Então, a gente sai totalmente do campo epistemológico da discussão, né, e passa a uma espécie de análise do como é que a forma epistemológica das sentenças ela se embebe, né, ela se preenche do líquido histórico, né? Vou passar para a Natália primeiro, depois. Eu fiquei pensando que talvez para resolver isso que vocês estão debatendo agora, tem um prefácio muito rico no DSM-1, que eles vão se preocupando em contar o quanto o Exército teve as Forças Armadas Americanas teve uma importância muito grande na nomenclatura final da última revisão do DSM-1. E o quanto, por exemplo, tem um ponto bem anômalo na história do DSM-1, que foi em 1948, que foi um momento muito parecido com o início dele, que se dá em 1933, mais ou menos, de incongruência entre todos os departamentos e os comitês que estavam envolvidos na uniformização da nomenclatura das doenças, né? Enquanto tem um outro dado muito curioso, que a APA, que, se não me engano, não era a APA ainda em nome, ela já estava nesse movimento que começa pela medicina enquanto genérico. Em 33, a APA já estava desde 1917 tentando uniformizando as doenças, o nome das doenças. Então, isso talvez ajude vocês a pensar um pouquinho. Eu acho que vale a pena considerar também, nessas contradições que a gente vê no neoliberalismo, as diferenças entre correntes do próprio neoliberalismo, né? Por exemplo, essa questão da quantificação, da felicidade, do bem-estar, essa questão de um certo empreendedorismo ligado a essa psicologia positiva e tal, e parece que tem mais a ver, na verdade, com a escola de Chicago do que com a escola austríaca, né? E é claro que existe relação entre as duas. O Hayek foi uma figura importante no surgimento da própria escola de Chicago, mas ela se distancia da escola austríaca, né? Então, essas contradições, além de estarem ligadas às próprias contradições internas da escola austríaca, têm a ver também com essas diferenças de corrente, né? Finalmente, eu queria só anunciar o manifesto aqui do Vladimir. Quando as ruas queimam, manifesto pela emergência. Muito obrigado. Boa tarde.